Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus Salvador. Nesta manhã, eu quero deixar uma mensagem da Palavra de Deus como edificação para a sua vida, instrumentalização para você vencer o mal e uma palavra de fé e de alegria. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós entendemos e compreendemos a grandeza de Deus. Nós compreendemos o amor de Deus pelas nossas vidas. E o Salmo 133, ele retrata no primeiro verso a grandeza e o ensinamento de um pai que faz tudo pelo seu filho, com amor, com a graça e com alegria, com a seguinte mensagem: ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Nós vivemos um tempo, queridos, que o Brasil, vamos falar do nosso país, se você pensar diferente, você é fascista ou você é comunista. Se você pensar diferente, você não pensando igual, você deixa de ser amigo da pessoa. Mas os céus é muito maior e muito mais eficiente do que todo engano humano, porque pessoas têm se levantado para usar essas artimanhas de Satanás para dividir famílias, dividir igrejas, dividir amizades. E muitas vezes nós estamos tão cegados que nós não conseguimos olhar e ver e enxergar aquilo que não é real, que não está de acordo com a palavra de Deus. E quando eu olho para o Salmo 133, e ele diz no seu primeiro verso: ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos, eu estou meditando neste versículo para dizer que nós devemos de amar as pessoas independentemente do que elas pensam, do que elas gostam, se elas são ricas ou se são pobres, se elas são inteligentes ou ignorantes. Não nos compete julgar e muito menos fazer acepção de pessoas. A palavra de Deus, ela diz que é para nós amarmos uns aos outros como a nós mesmos. E ela não diz odeie aos outros e ame só aqueles que amam você. Jesus repreendeu, Jesus repreende isso, e Jesus abomina isso. É a palavra de Deus, não é a palavra do homem, não é alguém que quer se promover com a palavra. Jesus não precisou disso, e eu não preciso, e você também não precisa. Mas é importante nós olharmos para a palavra de Deus numa manhã como hoje e dizer: ó Senhor, como é maravilhoso, como é gostoso, como é delicioso nós vivemos unidos com os nossos irmãos da igreja A, da igreja B, da religião tal, daquele que não tem religião. Vamos amar a ele para que ele tenha a mesma visão e o Senhor o converta, tire ele das trevas e traga para a sua maravilhosa luz. O teor da mensagem do Salmo 133 é para que nós tenhamos ali no seu primeiro verso a comunhão com as pessoas, amar as pessoas independente do que elas pensam, do que elas são, do que elas gostem, do que elas vivam. Porque é muito mesquinho nós fazemos a vontade do inimigo, me brigar com aqueles que são diferentes de nós, que pensam diferente de nós. Outro vai para o inferno porque você não pensa igual a mim. Jesus não nos ensinou isso. Jesus não nos ensinou isso. O que Jesus disse: ó, meu irmão, como é bom e quão suave é viver em paz contigo. Tem gente que briga até por causa do time de futebol. Tem gente que odeia o outro por causa que a camisa é azul e a outra é vermelha. Para com isso. Para com isso. O céu não vai ter divisor.
Ou você se arrepende de ter julgado e desejar o mal para aqueles que são diferentes de você e querer o bem para aqueles que são igual a você? Lá no céu você vai parar na porta, você não vai entrar, porque Deus não faz acepção de pessoas. E quando nós julgamos demais, e quando nós apontamos o dedo demais, sabe o que acontece? Nós estamos fazendo a vontade do inimigo, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo a nossa vontade. Ame aos outros como a si mesmo, ame aos outros como a si mesmo, e assim Deus vai derramar o galardão dele para a sua vida. Esquece, se ele pensa diferente, se ele gosta de uma coisa diferente, se politicamente ele pensa diferente, você está acima. Mas se você tem convicção que você está certo e que é vontade de Deus, então fale com ternura, fale com amor, ganhe essa pessoa com amor, mostrando-lhe a verdade. Não é dando paulada, rogando pragas, bravejando, odiando, que nós vamos salvar aquele que é diferente de nós. Isso não traz galardão, não traz pedras para a tua coroa, mas isso traz destruição e distanciamento da verdade de Deus. Entendeu? Vamos amar os nossos irmãos. Vamos amar, porque o versículo central do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, o Evangelho de São João, ele está nos ensinando que Deus amou o mundo, as pessoas do jeito que elas são, para que sejam transformadas do jeito que Ele quer. E assim você vai ser um transformador de vidas, um ganhador de almas e um pregador de boas novas do Santo Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Pastor João Hamilton, nesta manhã, desejando o melhor de Deus para a sua vida.